Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal L Gustavo Educação Financeira. Aqui você aprende a gerenciar as suas finanças pessoais e também a gerar dinheiro, gerir e multiplicar renda. Então, é um programa que eu estou modelando chamado GGM: gerar, gerir e multiplicar renda. É uma das habilidades muito importantes. E nós estamos aqui na playlist de fundos imobiliários, que entra no pilar multiplicar, porque você vai colocar o seu dinheiro lá e depois de um tempo ele vai retornar com um valor maior, com rendimento, né? Então você vai multiplicar. E nessa jornada de investimentos, nós temos desafios. E eu queria trazer aqui para você os cinco, os cinco grandes desafios do investidor. Uma jornada de descobertas. Embarque conosco numa aventura pelo mundo dos investimentos. Vamos descobrir juntos como superar os principais obstáculos e construir um futuro financeiro próspero de forma divertida e educativa. Antes de dar continuidade aqui ao vídeo, eu vou fazer um pedido para você. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, clica no botão de inscrever-se, ativa as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos que querem também investir. Vamos lá. Nossa jornada de hoje. Vamos ver o tesouro perdurável, onde encontrar investimentos que resistem ao tempo, vencendo os medos, superando receios sobre corretoras. Terceiro medo, montando quebra-cabeça, construindo uma carteira inteligente. Quarto, crescendo sempre, aumentando o conhecimento continuamente. E cinco, alimentando o crescimento, reinvestindo com estratégia. Então, quando nós decidirmos investir, nós temos esse medo. Poxa, será que eu vou encontrar um investimento bom? Que depois de 10 anos o dinheiro realmente vai ter multiplicado, ou eu vou ter o meu dinheiro diminuído? Será que a corretora que eu coloquei o meu dinheiro lá é uma boa corretora? Será que ela não pode quebrar? Como construir uma carteira diversificada que assegure o meu patrimônio? Isso é importante. Como crescer sempre os meus rendimentos, os meus investimentos? E como fazer essa roda girar? Então, muitos investidores, a maioria dos investidores iniciantes tem esses medos. Primeiro desafio é o desafio, né, de construir um castelo dos tesouros duráveis, de que seus investimentos eles durem muito tempo. Não é um investimento que você fez hoje e amanhã ele não vale mais. Não, você quer um investimento sustentável, perene, que ele perdure e dure ao longo do tempo. Então imagine que você é um caçador de tesouros especiais. Seu objetivo é encontrar investimentos que sejam como castelos mágicos, fortes o suficiente para resistir às tempestades do tempo e manter seu valor mesmo quando a inflação tentar roubar o seu poder de compra. Então, o nosso desafio aqui é fazer um castelo de investimentos que nos tragam rendimentos periodicamente, mas que resistam aos tempos. Vai ter chuvas, vão ter terremotos, vão ter ventos. Será que eu estou construindo um castelo forte que vai conseguir vencer a inflação, as variações do mercado? Gustavo, mas eu não tenho controle do que acontece no mercado, mas você tem controle da sua carteira, de ter uma carteira bem diversificada para reduzir o risco. Lembra que a gente falou sobre isso nos vídeos anteriores? Então, tem princípios e pilares que eu consigo aplicar nos meus investimentos para me proteger das intempéries, das chuvas, das tempestades, das variações de mercado, para manter o meu castelo de pé. Então esse é o primeiro desafio. E nesse desafio, eu preciso proteger o meu tesouro da inflação. A inflação é como um dragão faminto que devora o valor do seu dinheiro ao longo do tempo. Cada ano que passa, R$ 100 compram menos coisas do que compravam no ano anterior. Por isso, precisamos de investimentos que cresçam junto com a inflação, como plantas mágicas que ficam mais fortes a cada estação.
ações de empresas sólidas, fundos imobiliários, títulos indexados à inflação. Então, a inflação é terrível. O feijão que ontem era 5, hoje é 10 reais. Né? Então, como é que eu me protejo da inflação? Me protejo da inflação com as técnicas de diversificação. Mas precisamos entender que existe esse dragão querendo destruir o nosso castelo de investimentos, nosso tesouro. Ele está aí, é a variação de mercado, são as falsas corretoras, são os ganhos irreais muito acima da média. Tudo isso quer fazer com que o nosso castelo seja destruído. E precisamos nos proteger, deixar cada vez mais forte. Como identificar investimentos duráveis? Empresas essenciais, aquelas que fornecem produtos e serviços que sempre precisaremos. Energia, água, alimentos e saúde. Então preste atenção. Imagine que você tem uma empresa hypada, por exemplo, uma empresa de IA. A IA vai existir? Vai, daqui a alguns anos. Mas é um mercado que é muito perigoso. Por exemplo, porque uma empresa hoje de IA, né, principalmente agora, ela pode surgir, amanhã pode surgir outra. Então, assim, você tem que ter muito cuidado onde você está investindo. Por exemplo, as pessoas sempre vão precisar de energia, água, alimento e saúde. Então, quando você investe numa empresa de água, por exemplo, você está investindo em uma empresa que dificilmente vai acabar, só se for por má gestão. Porque o ser humano sempre vai precisar disso. Os aluguéis também, o ser humano sempre vai precisar de aluguel. Por quê? Porque as pessoas viajam, as pessoas vão passear, as pessoas viajam a trabalho. Então sempre vai ter aluguel. Histórico de crescimento, investimentos que cresceram consistentemente ao longo de muitos anos, como árvores bem cuidadas. Então, antes de investir, olhe o histórico do investimento que você está comprando. Não, essa ação aqui vai dar 10% ao mês. Esqueça. Gustavo, mas pode dar. Pode dar, mas tem histórico. Tem histórico. Então tem que olhar o histórico. Por quê? Principalmente se uma empresa passou pela pandemia, muito provavelmente ela vai enfrentar outras crises, né? Então olhe o histórico dos últimos 10 anos, dos últimos 5 anos. Resiliência, capaz de se recuperar rapidamente de crises como super-heróis financeiros. Então você precisa ver investimentos que resistam à corrosão do mercado. E essa corrosão ela é causada, como eu falei, pela inflação, pela variação do mercado, pelas falsas corretoras, pelos ganhos irreais. Então existem muitas coisas que podem corroer os nossos ganhos. Então esse é o primeiro desafio, né? Encontrar investimento bom. Segundo desafio, vencendo os fantasmas do medo. Muitos investidores ficam paralisados pelo medo de que a corretora possa quebrar e eles percam todo o dinheiro. É como ter medo de que o cofre do banco desapareça com seus pertences. Mas vamos descobrir porque esse medo, embora natural, pode ser superado com conhecimento e proteção adequada. Então, é natural. Você pegou ali o seu dinheiro suado, trabalhado ao longo de anos, que talvez você nem consiga ganhar novamente, né? Porque acontece isso, você trabalhou durante 20 anos, aí tem um valor lá, um exemplo, 50 mil. Tem pessoas que não vão conseguir ganhar 50 mil de novo, com a expertise, com o trabalho que tem, com a profissão, até mesmo com a idade. Tem pessoas... Então você tá certo de ter medo, eu tô certo de ter medo. Não se sinta um bobão porque você tá com medo, é normal. O medo faz a gente refletir, o medo é uma reação do nosso corpo para o perigo. Quem não tem medo sai aceitando qualquer coisa e acaba se dando mal. O ser humano ele tem o medo porque o medo o protegia das feras no campo que podiam o matar. Então ele tem um medo, é normal. Não é? Então ele se escondia nas cavernas, se escondia nos lugares para não ser pego. Então o medo é normal. Agora o medo fora do comum não é. O medo descontrolado ele já vira uma doença. Então é normal ter medo.
Então é muito importante o medo controlado. Então a gente precisa realmente ter medo. E nesse mundo dos investimentos existem muitos aproveitadores. Existem corretoras que oferecem ganhos irreais de 10% ao mês. Né? Então, desconfie. Procurem corretoras sérias. Né? Depois a gente vai ter uma playlist aqui onde eu vou mostrar a você corretoras mais sérias. Você aqui precisa analisar corretoras que tenham já uma marca estabelecida, que tenha outras pessoas que investem. Tá? Então é muito importante. Vamos lá. Seus investimentos estão protegidos. Como que eu venço esse medo? Segregação patrimonial. Seus investimentos ficam separados do patrimônio da corretora, como gavetas individuais no cofre gigante. Se a corretora tiver problemas, seus investimentos continuam sendo seus, entendeu? Então, seus investimentos ficam separados do patrimônio da corretora. Então são gavetas lá, a corretora só está gerindo, mas o dinheiro não é dela. Ela só está oferecendo um serviço. Ela só está sendo ali o elo entre o seu dinheiro, entre você e o mercado. Então, existe uma segregação. Se aquela corretora quebrar e o dono que tiver que vender tudo, não vai ser os investimentos juntos, não. Não se preocupe. Fundo garantidor. O fundo garantidor de crédito protege até 250 mil por CPF em cada instituição. É como ter um guarda-costas financeiro que garante sua segurança. Então, não é normal as corretoras sérias não terem o FGC por CPF. Então, se der um problema, você tem um fundo garantidor de 250 mil. Então, você tem uma segurança, como se fosse um guarda-costas financeiro para proteger. E tem uma regulamentação. Todas as corretoras são fiscalizadas como escolas que passam por inspeções regulares. A CVM garante que sigam todas as regras. Então, não se preocupe, porque existe um órgão, já falei aqui disso em outros vídeos, existe um órgão que fiscaliza as corretoras. É um mercado onde tem uma regulação. Então, não se preocupe, porque preste atenção. Tem pessoas que têm milhões de reais, milhões de dólares nas corretoras. Então, não se preocupe, tem muita regulação para proteger o dinheiro de bilionários, de milionários, quiçá o da gente, né? Que está começando. Não se preocupe. Escolhendo sua corretora ideal. Vamos lá, como é que eu vou escolher, né? Para evitar, porque tem corretoras ruins também. A gente não pode enganar. Tem corretoras, tem pessoas que dizem que tem corretoras que oferecem ganhos em reais e quebram e vai embora com o dinheiro. Não é nem quebrar, eles desaparecem com o dinheiro. Quais são os critérios? Reputação sólida no mercado. Então, olha a marca. Pesquise. Hoje tem tanta facilidade para você pesquisar. Taxas transparentes e competitivas. Não vá atrás de corretores que oferecem ganhos em reais. Plataforma fácil de usar. Então, quando você vai fazer um investimento, você não precisa ir fisicamente lá na corretora. Pela internet, pelo aplicativo de celular ou pelo computador, você consegue já comprar e vender cotas. Suporte quando precisar. Será que a corretora que você está entrando tem suporte? Se você tiver alguma dúvida. Variedades de produtos disponíveis. Lembre-se, escolher uma corretora é como escolher uma escola. Pesquise, compare e escolha aquela que mais se adequa ao seu perfil. Então, muito importante olhar o que você quer, onde você quer chegar, qual é ou quais são as suas estratégias de investimento e só então, depois disso, fazer a escolha da corretora. Então, esse é o medo 2, tá? É o desafio 2 do corretor. Vamos para o desafio 3.
Desafio 3, montando o quebra-cabeça perfeito, a carteira de investimento, né? Criar uma carteira de investimento é como montar um quebra-cabeça gigante e colorido. Sabemos que algumas peças não vão se encaixar perfeitamente na primeira tentativa, e isso é completamente normal. O importante é começar com paciência, estudar cada peça e estar preparado para fazer ajustes ao longo da jornada. Então, o que é a carteira de investimento? É a união de todos os seus investimentos que faz com que o seu risco seja diluído para que você se proteja contra as variações de mercado. No nosso mundo aqui, nessa playlist de fundos imobiliários, é como se você tivesse, onde cada pecinha dessa fosse um imóvel. E se o imóvel ele ficar desocupado, nós chamamos isso de vacância, você tem os outros 99 imóveis que vão continuar te trazendo rendimento. Então, ter um quebra-cabeça de 100 peças é melhor do que ter apenas um imóvel alugado. Então, ter um imóvel alugado de 500 mil é pior, né? Ao invés de ter um imóvel alugado de 500 mil, né? Então, imagina, você tem um imóvel que vale 500 mil reais e te traz um rendimento de 5 mil, por exemplo, 3 mil, né? Vamos supor, 3 mil reais ao mês. Se esse imóvel ficar desocupado, no mês seguinte você não ganha nada. É melhor você pegar esses 500 mil e diluir, né? Vamos supor, compra aí 50 cotas, né? 1000 cotas, cada uma de... Não, 500 mil dá para comprar muitas cotas, hein? Rapaz, dá para comprar muitas cotas. Então, se eu pegar esses 500 mil, cada cota de 100 reais, por exemplo, né? De 100 reais eu consigo ter 5 mil cotas. É muita coisa. Então, imagina 5 mil cotas, né? E aí, imagina 5 mil cotas, eu vou reduzir aí para 1000 fundos imobiliários, né? Mil investimentos ali. Se um imóvel ficar desocupado, você tem 999 imóveis. Então é muito importante montar esse quebra-cabeça direitinho. Os ingredientes da receita mágica. Tempo. O ingrediente mais poderoso, quanto mais tempo, melhor o resultado final. Não adianta afobação. Ah, eu quero já no próximo... Não esqueça isso. Você precisa pensar daqui a 10, 15, 20 anos. Ah, Gustavo, vai demorar muito. Pois é. Eu nem sei se eu vou estar vivo, Gustavo. Mas se tiver, você pode ser um velhinho sofrendo no sol, na fila do INSS. Esperando a aposentadoria que pode nem existir mais. Diversificação. Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Ou seja, você tem que espalhar os riscos. Foi o que eu falei aqui. Se desocupar um imóvel, você tem 99 imóveis gerando aluguéis. Objetivos claros. Saber para onde você quer chegar e quando. Então tem que ter uma estratégia. Não é só ficar jogando dinheiro lá. Você tem que parar e pensar na estratégia. Disciplina, manter o foco mesmo quando o mercado fica nervoso. O que é o mercado nervoso? Todo mundo vendendo, todo mundo comprando, aquela agitação, as ações disparando, subindo. Mantenha o foco. Mas, Gustavo, minha ação reduziu pela metade. Minha cota aqui está valendo a metade. Mantenha a estratégia. A cota diminui, a cota aumenta. Então não podemos agir pela emoção. O equilíbrio da carteira mágica. Uma carteira equilibrada é como uma gangorra onde cada lado tem sua importância. Renda fixa é a base sólida como o alicerce da casa, de 40% a 60%. É muito importante manter em renda fixa. Por quê? Porque, assim, a gente não pode deixar a comida, nosso plano de saúde, coisas que são essenciais para a gente viver, né? O pagamento dos nossos boletos, dependendo da variação do mercado. Não. A gente tem que pegar, colocar o maior valor no menor risco. E o valor que eu posso perder no maior risco. Então esse é o raciocínio. Ações de 20% a 40%, o motor do crescimento como o motor de um carro. Então você já reduz, mas você bota um valor menor, mas é um valor que pode ser multiplicado várias vezes. FIIs, que é fundo de investimento, que é a renda passiva como a árvore que dá frutos. Então veja que
Não é nem bom colocar tudo muito em FIIs. Reserva de 10 a 15% para emergências como um kit de primeiros socorros. Então, está dando aqui uma carteira de investimentos, basicamente aí onde você deve alocar o seu patrimônio financeiro. Ajustes são normais e necessários. Então, ao longo dessa jornada, você vai precisar ajustar a sua carteira de trabalho. Assim como o jardineiro cuida de suas plantas, um investidor precisa cuidar de sua carteira. Algumas plantas crescem mais que outras. Algumas precisam de mais água, outras de menos sol. Então você precisa olhar cada investimento de forma particular e tratar de forma diferenciada. Revisar regularmente, a cada 6 meses, dar uma olhada geral, rebalancear, ajustar os pesos quando necessário e evoluir, incorporar novos conhecimentos. Então, você tem que definir, não vai ser todo dia, a cada segundo, mas a cada 6 meses dá uma olhada geral, a cada mês dá uma olhada ali, acompanhar os indicadores. Então você precisa estar fazendo os ajustes. Vai ter hora que, eita, esse fundo aqui já não está mais legal. Esse fundo aqui não está alinhado com a minha estratégia. Você tem que sempre pensar na sua estratégia. Não é? Talvez as pessoas estejam vendendo ali a cota, mas para a sua estratégia ainda vale a pena manter aquele fundo imobiliário. Então você precisa, ou uma ação, um investimento. Então você precisa sempre analisar, o ajuste precisa ser feito de acordo com a sua estratégia. Quarto desafio, torne-se um super estudante. Né? Então, lê bastante livros. O conhecimento é o superpoder mais importante. Quanto mais você aprende, melhor consegue escolher os ativos que farão parte da sua carteira mágica. Estudar é o caminho para você crescer. A diferença, que eu sempre falo assim, de um grande milionário, bilionário, que está ali por muitos anos, e uma pessoa muito pobre, que está pobre por muitos anos, é o conhecimento. Aí você diz, o dinheiro, sim, mas se tiver o conhecimento aplicado, o pobre, ele vai demorar mais, obviamente, ele tem uma escada maior, mas ele chega também. É como aprender a dirigir, no começo parece complicado, mas com prática e estudo torna-se natural. Então, estudar, seu jardim do conhecimento, livros, né? A base sólida do conhecimento, então tá sempre estudando, né? Eu sempre leio livros. Gustavo, você tem algum livro para recomendar? Livro da educação financeira, livro do Tiago Negro, livro da Natália Cury, livro de fundos imobiliários do Marcos Baroni, que é o livro que eu li, né? É esse aqui, ó. Guia de Fundos Imobiliários, Marcos Baroni e Danilo Baixa. É um livro muito bom. É um livro mais técnico, mas é bom. Podcasts, Aprender com Outro Caminho. Então, está sempre escutando sobre o tema. Cursos online, visual e prático, para você aprender, clicar nos botões lá da corretora, na internet. Então, tem que ter um curso online. O livro não vai resolver. Comunidades, troca de experiências. Notícias, né, para se manter atualizado. Então, é muito importante você estar sempre se fortalecendo. Deixar a soberba intelectual de lado. Gustavo, o que é soberba intelectual? É aquela pessoa que acha que não precisa aprender. Então a gente precisa estar sempre aprendendo. Desenvolvendo sua análise detetive. O que todo detetive financeiro precisa saber. Não é? Então, nessa jornada de estudo, eu preciso ler demonstrativos financeiros básicos, tanto do gestor profissional ali do fundo imobiliário, quanto do mercado. Eu preciso estar lendo. Eu preciso entender os indicadores fundamentais, acompanhar notícias do mercado, identificar tendências econômicas, reconhecer oportunidades e riscos. Então, cada empresa tem sua própria história. Aprenda a ler como os livros fascinantes. Então, eu preciso estar sendo como detetive, lendo, lendo, lendo e lendo. Então, é muito importante ler. E a quinta tentativa, reinvestir sua renda mensal é como uma planta mágica que cresce cada vez mais. É importante ter um mapa, uma bússola para não navegar à deriva nesse oceano de oportunidades. Com estratégia clara e valores definidos, cada real investido tem um propósito específico. Então, o mercado ele é um oceano, de fato. Tem muitas empresas para investir, tem muitas oportunidades, e cada um vai
fazer o canto da sereia. E se você não tiver uma estratégia bem definida antes de entrar, você vai no canto da sereia de um, no canto da sereia de outro, na notícia de um, na notícia de outro, e você fica à deriva. E depois você diz o quê? Ah, esse negócio de investimento não funciona. E aí você precisa ter uma estratégia bem definida. A estratégia bem definida no grande oceano é uma bússola. Para uns, vai fazer mais sentido para o norte. Para o seu caso, vai fazer mais sentido para o sul. O outro mais para o nordeste, o outro mais para o sudeste, o outro mais para o noroeste. Então você precisa, sabe, ter uma estratégia bem definida. A balança dos três caminhos. Eu preciso estar acumulando. Parte vai para aumentar, então essa é a estratégia geral. Parte vai para aumentar posições que já temos, como regar plantas que já estão crescendo bem. Então, o que você tem que já está funcionando, coloque mais dinheiro. Não é? Então, tem gente que já tem um negócio lá funcionando e fica procurando ao invés de injetar mais dinheiro. Se você encontrou algo que está funcionando por muito tempo, por muitos meses, por muitos anos, coloca mais dinheiro lá, para essa bola de neve crescer mais rápido. Lembre-se que no início, o aporte é mais importante que o rendimento. Oportunidades. Parte fica guardada para momentos especiais quando aparecem promoções no mercado. Então é muito importante ter um valor ali, porque vai ter uma crise, vai ter uma oportunidade, vai ter cota que vai estar pela metade do valor e você sabe que vai subir de novo. Então é muito importante ter um valor guardado e comprar, porque é uma oportunidade e a oportunidade é como um cavalo selado, nem sempre passa. Novos investimentos. E detalhe, nessas oportunidades você tem a oportunidade, muitas vezes, de duplicar, triplicar o seu patrimônio. Novos investimentos. Parte para plantar novas sementes e diversificar ainda mais nossa horta financeira. Então, muito importante você estar sempre diversificando. Por quê? Porque sabemos que depender de apenas uma fonte de rendimento, duas, é perigoso. Por quê? Porque a fonte pode secar. Aquela empresa pode quebrar, aquele investimento pode parar de trazer rendimentos. Então é muito importante estar diversificando. No contexto de fundos imobiliários, aquele imóvel pode desocupar, né? Então é muito bom ter outro imóvel. Seu mapa do tesouro mensal. 50% acumulação regular para investimento já escolhido, testado, que já está ok, você vai colocando lá. 30% para reserva de oportunidade, para momentos de mercado em baixa, foi o que eu falei. O mercado está em baixa, as cotas lá embaixo, compre. Né? E 20% para exploração, para testar novos investimentos. Muito importante estar sempre explorando. Mas dá trabalho, Gustavo? Sim, mas você pode, nessa exploração, conseguir novos investimentos, até porque na acumulação regular, investimento já escolhido e testado também pode parar de funcionar. Né? Então é muito importante você estar sempre revisitando a sua carteira de investimentos. Lembre-se, estes são apenas exemplos. Então você vai ajustar conforme o seu perfil momento de vida. Então, por exemplo, se você já está querendo aí, poxa, já estou mais velho, não quero tanta dor de cabeça, quero aproveitar mais, já tenho um patrimônio legal, você pode deixar mais na acumulação regular, né? E é isso. Quando você está começando, você tem que, por exemplo, gastar mais na exploração. Você não tem nada, né? Então você vai... você ainda não testou nada, então tem que explorar mais. Você está pronto para a aventura. Você aprendeu a identificar investimentos duráveis que resistem ao tempo, conseguiu vencer os medos, entendeu como as corretoras realmente funcionam, dominou a construção de carteiras equilibradas e ajustáveis, abraçou o aprendizado, né, que é contínuo como parte da jornada, e criou a sua estratégia para você não navegar à deriva, né? Você tem que ter um propósito e uma direção. E eu desejo para você uma boa jornada. Lembre-se, investir é uma jornada, não um destino. Cada passo que você dá, cada erro que você comete e cada acerto que conquistas são parte preciosa do seu crescimento financeiro. Com paciência, disciplina e muito aprendizado, você construirá um futuro financeiro sólido e próspero. O importante é começar. O tempo é o seu maior aliado. Lembre-se, nesse mundo do investimento, o tempo, os juros compostos, eles jogam a nosso favor. Sua aventura pelos investimentos começa agora. Seja corajoso, seja persistente e seja próspero. Beleza? Valeu e eu te espero no próximo vídeo.